Bem, então, eu vou pautar a live de hoje aqui nas questões que eu publiquei no Moodle. Vamos dar uma olhadinha em quais são as questões antes, vamos ver quais são todas as questões, e vamos tentar responder, dentro da live de hoje, todas elas, ou pelo menos direcionar, né, para vocês saberem como respondê-las. Vamos ver todas aqui. Primeiro, segundo Marx, o que, acima de tudo, deveria mudar para que uma sociedade se torne mais justa? Justifique sua resposta. Justifique sua resposta. Tem que ter justificativa. Questão 2. Letra A. Descreva as duas classes sociais que formam as sociedades capitalistas. B. Explique por que, segundo Marx, a relação entre essas duas classes sociais é, em essência, injusta. Questão 3. Letra A. Segundo Marx, por que, apesar de tanta injustiça, toleramos o capitalismo? E por quê? E letra B. Segundo Marx, qual será o futuro do capitalismo considerando as desigualdades e injustiças que ele perpetua? Tá? Vamos tentar responder tudo isso. Que, em essência, assim, é o resumo do mais importante e crucial do que Marx pensava, e usem como base esse PDF aqui. Gente, esse PDF, eu duvido que vocês vão achar alguma coisa sobre Marx mais simples que isso daqui. Duvido. Esse PDF é a história, assim, de toda a minha história na Secretaria de Educação. Desde o começo que eu entrei na Secretaria de Educação, eu estou fazendo esse PDF, eu mudo ele todo ano. Eu comecei fazendo ele para alunos surdos, tá? Por isso que ele tem muita imagem, porque surdo tem dificuldade de entender a língua portuguesa, né? Porque a língua deles não é o português, eles falam outra língua, eles falam a Libras, né? Que é outra língua, é uma língua diferente, com palavras diferentes, com uma linguagem diferente. Português para eles é uma língua estrangeira, uma outra língua. Então, eu botei muita imagem, tá, para facilitar o entendimento deles e, assim, decidi usar como material para todo mundo, porque eu sei que ajuda bastante, porque é um assunto denso, difícil, e vai ajudar bastante todo mundo. Então, beleza. Marx, vamos só dar uma introduzida em geral, para quem não conhece muito bem ele. É daqueles autores que é influente no mundo inteiro mesmo. Não só no Ocidente, como no Oriente também. Né? Ele é muito famoso na China, muito famoso no Vietnã, no Laos, na Rússia ali como um todo. Ele causou um impacto político muito grande. E ele é considerado um dos 3 pais fundadores da sociologia, né? Daqueles 3 primeiros autores que a gente considera os marcos iniciais da sociologia. Só que, assim, os economistas falam que ele é economista, os filósofos falam que ele é filósofo, cada um tenta puxar Marx para si, né? Eu digo que, na verdade, ele era um filósofo, né? E, acima de tudo, ele era um político, né? Não no sentido, assim, de política institucional, não era um deputado, um senador, nada assim. Mas, principalmente pelo que está aqui nesse balãozinho. Diferente do Weber e do Durkheim, que eram os outros 2 sociólogos que a gente chama de pais fundadores, o Weber e o Durkheim, eles tinham interesse, assim, de entender a sociedade para evitar que ela mude, para evitar que ela se torne uma bagunça, para evitar que as pessoas façam revolução, para evitar que as pessoas se revoltem, para tentar encontrar um remédio para curar a sociedade e evitar que as pessoas se revoltem. O Marx já pensava o contrário. Enquanto esses primeiros sociólogos, ali, Weber e Durkheim, eram sociólogos que queriam que as coisas se mantivessem como estavam, o Marx já tinha uma ideia que está muito expressa nesse balãozinho, né? Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O importante é modificá-lo. Ele tinha essa pegada de querer mudar o mundo. Não de entender o mundo, mas de transformar o mundo, né? Tanto que ele agia como político mesmo. Um dos livros que ele escreveu, um dos mais famosos, que é o Manifesto Comunista, ele entregava nas fábricas, né, para os trabalhadores, para tentar estimular esses trabalhadores a se organizarem aí contra esses patrões e tal. Inclusive, por isso ele foi expulso da Alemanha, depois foi expulso da França, né? Ele teve uma série de problemas com a polícia, com vários governos,
porque ele realmente era um agente político, né? Ele era um cara e uma pessoa que tentava transformar a realidade mesmo. Estimular que as pessoas mudassem o mundo. Ele não era um tipo de intelectual que achava que a gente deveria mudar algumas coisas na sociedade para evitar que a sociedade mudasse demais e encaminhasse para uma grande revolução que pudesse ser problemática. Que era o medo que o Durkheim tinha, né? Que as coisas ficassem muito graves ao ponto que o povo entrasse em uma confusão, entrasse numa revolução. O Marx queria que isso acontecesse. Né? Ele queria ver isso mesmo. É isso que ele queria. Ele queria ver o povo bravo. Bem, vamos partir aqui da primeira pergunta, então. Que é, segundo Marx, o que, acima de tudo, deveria mudar para que a sociedade se torne mais justa? Vamos partir aqui de um elemento do pensamento do Marx que se chama materialismo histórico. O que é o materialismo histórico? Materialismo histórico é a abordagem do Marx, ou seja, a maneira como o Marx enxerga o mundo. A maneira como ele enxerga o mundo é que ele acha que todo mundo deveria enxergar o mundo. A maneira como ele acha que o mundo funciona. Como que o Marx acha que o mundo funciona? Vamos olhar essa imagem aqui. Ó. Essa imagem aqui. Para ele, vamos pensar aqui no reverso. Muita gente acha que é o reverso, né? Para muita gente acha que se a gente mudar a forma como as pessoas pensam, através da educação, através da moral, né? Se as pessoas mudarem a cabeça, por exemplo, se as pessoas tiverem, sei lá, mais religião, mais Deus no coração, ou tiverem uma educação melhor, ou se a gente tivesse uma religião melhor, ou uma lei melhor, leis melhores, uma cultura melhor, muita gente acha que isso vai levar o quê? Vai levar a mudanças na forma como as pessoas se comportam. Vai levar a mudanças na forma como as pessoas vivem, né? Muita gente pensa que o mundo funciona assim. E isso é o que o Marx chamava de idealistas. O que é um idealista? Idealista é quem acha que as ideias estão acima do mundo material. Que se as ideias mudam, o mundo material muda. Repetindo, o que é um idealista? Um idealista é aquela pessoa que acha que se as leis mudam, se a cultura muda, se a forma de pensar muda, se a cabeça das pessoas muda, se a educação das pessoas muda, se a cultura das pessoas muda, se o coração das pessoas muda, por assim dizer, o jeito de agir das pessoas vai mudar. Isso é um idealista. O Marx não concordava com isso. O Marx era um materialista. Por isso a gente chama de materialismo histórico, o pensamento dele. O que é um materialista? Materialista não é a Madonna, tá? Material girl, não é materialista, não é no sentido de da pessoa que quer bens materiais. Assim como idealista não é necessariamente quem é uma pessoa que sonha, não é nesse sentido. Materialista aqui é quem acha o contrário. Quem acha o contrário. Materialista é quem acha que a gente tem que mudar a maneira como as pessoas vivem, o básico do dia a dia, como entra a comida na sua casa, como que a casa que você vive é construída, como que a comida que chega na sua casa é produzida, como o trabalho que você executa no seu dia a dia, essas coisas mais básicas, essenciais para você sobreviver. Isso tem que mudar. Antes de tudo. Só se isso mudar, é que as ideias vão mudar, é que a educação vai mudar, é que o pensamento vai mudar, é que a cultura vai mudar, e que aí sim a noção de justiça vai mudar, é que aí sim a noção de desigualdade vai mudar, é que aí sim a educação das pessoas vai mudar. Você pode ter lá uma lei sobre trabalho escravo, linda, perfeita. Você pode ter um discurso, ensinar na escola sobre racismo, lindo, perfeito. Mas se na prática, a comida que você come no mercado, que você compra no mercado, o arroz que você compra,
vem de um trabalho explorado, vem de uma relação racista. No fundo, a verdadeira noção de justiça nessa sociedade é uma noção de justiça racista. É uma noção de justiça desigual. Porque permite que a comida que você coma seja fruto de racismo e desigualdade. Para o Marx, não adianta mudar a lei. Não adianta ter representatividade. Não adianta você botar lá uma deputada negra, uma presidente negra. Não adianta nada disso. E você continuar tendo um trabalho desigual. Você continuar tendo uma relação patrão-empregado desigual. Você continuar tendo toda uma população que vive, que come uma comida que é produzida a partir de um trabalho explorado, desigual, injusto. A justiça não tem que estar na lei. A justiça não tem que estar na Constituição. A justiça não tem que estar no discurso do professor. A justiça não tem que estar no discurso do padre. A justiça tem que estar no trabalho. Porque o trabalho, para o Marx, é a primeira relação humana que existe. Antes de existir casamento, antes de existir família, antes de existir política, o ser humano já se organizava para trabalhar. Antes da gente saber como é que nascia uma criança, e criar a ideia de pai e filho, como a gente tem hoje, a ideia de família, como a gente tem hoje, porque durante boa parte da história, todo mundo era uma família. Não existia o lar, né? Uma casa que vive só eu, meu pai e minha mãe. Né? Você tinha lá, a mulher tinha filho com vários homens diferentes. Né? Não existia a ideia de família. A ideia de família, que varia muito conforme a sociedade, né? Nem toda sociedade tem a mesma noção do que é família, mas essa ideia de família, ela foi sendo construída aí ao longo do tempo. A divisão do trabalho, aquela coisa de, olha, eu caço, você planta. Eu distraio o animal, você mata. Eu mato o animal, você cozinha. Essa divisão do trabalho, essa organização do trabalho é muito, muito, muito antiga. Para o Marx, é a primeira relação humana que existe. Até porque a gente precisa trabalhar para comer. E a gente precisa comer para viver. Então, o trabalho é o que nos torna humano. É a primeira relação humana que a gente tem. É a mais importante relação que a gente tem ao trabalho. Se o trabalho é injusto, não tem Beyoncé no poder que torne o mundo igual. Não tem. Não tem. O que vai tornar o mundo igual é justiça nas relações de trabalho. Não é justiça no discurso. É não ter exploração. É não ter milionário e miserável. É não ter o patrão ganhando bilhões e o empregado ganhando pouquinho. Então, o que seria necessário para o Marx, para o mundo ser justo? Mudar as relações de trabalho. De trabalho. Não é mudar a representatividade na internet, nas mídias, não é mudar as leis, não é mudar a educação, não é mudar a cultura. Isso vem depois que se muda as relações de trabalho. É natural. Se você tem uma relação de trabalho igualitária, você vai ter um senso de justiça igualitária. Necessariamente. Mas você pode ter um discurso de justiça igualitário, um discurso de justiça igualitário, e continuar tendo uma prática de trabalho injusta. Isso para o Marx só disfarça a desigualdade. Né? Que está aqui bem nessa frase aqui dele. A infraestrutura é o que determina a superestrutura. Ou seja, o que é a infraestrutura? A infraestrutura é como a gente se organiza para sobreviver. Né? Como as pessoas se relacionam para produzir os bens e serviços que uma sociedade demanda. Como que a gente se organiza para comer, para construir uma casa, para se divertir. Né? Se divertir é essencial para a espécie humana. Quanto que ganha a popstar e quanto ganha o maquiador dela? Isso é infraestrutura. E o que seria essa infraestrutura? Como as pessoas pensam, como elas se comportam, como elas se sentem. O que elas consideram justo, o que elas consideram injusto. Isso é superestrutura.
Se a gente tem uma infraestrutura injusta, em que a popstar ganha bilhões e o maquiador, que é responsável por ela estar ali deslumbrante, ganha uma miséria, a gente vai ter pessoas com uma cabeça que acham que isso é natural, que acham que isso é normal, que acham que isso é justo. E a justiça vai se perpetuar. Então, para o Marx, não tem atalho. Não adianta você mudar. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma luzinha. Ah, não, isso aqui é PDF, né? PowerPoint. Não adianta você mudar isso daqui, essa parte da superestrutura aqui, o pensamento das pessoas. Você tem que mudar logo o jeito que elas vivem. Porque é o jeito que elas vivem que determina o jeito que elas são. Se você tem uma sociedade acostumada à desigualdade, se você tem uma sociedade acostumada com trabalho explorado, que naturaliza você ganhar pouco e o seu patrão ganhar muito, você vai ter uma sociedade que aceita a injustiça. Mesmo que tenha um discurso contrário a isso. Então, o Marx, quando ele começa com essa discussão. Né, e está em debate com os idealistas, né, com os jovens hegelianos alemães, com os idealistas alemães, discordando deles, né? Os idealistas alemães estão falando, a gente tem que mudar a cultura do povo, a gente tem que mudar a maneira como as pessoas pensam, a gente tem que mudar a educação, né, a gente tem que mudar a religião, para as pessoas agirem diferente. Porque a gente mudando o jeito que as pessoas pensam, a gente muda o jeito que as pessoas agem. E o Marx vai falar assim, não é assim que funciona. A gente tem que mudar o jeito que as pessoas agem. E só assim as ideias mudam. Vou pegar aqui um trecho da fala dele. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social. A produção da vida material, ou seja, produzir o que comer, onde se abrigar, como se divertir, né? A vida material, a vida de carne e osso, condiciona o processo da vida social, das ideias, das noções de justiça, do gosto, do que a gente acha justo, ético, político, espiritual em geral. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, ao contrário, o seu ser social que determina a sua consciência. Então, é como a gente vive no dia a dia que determina a nossa consciência. Outra citação. Em qualquer época histórica, a produção econômica, a estrutura social, que dela necessariamente decorre, constitui a chave da história política e intelectual dessa época. Ou seja, a produção econômica e a estrutura da sociedade que são a chave da história política e intelectual. O jeito que a sociedade pensa e produz a sua história política e intelectual é reflexo de como essa sociedade vive. Então, o foco tem que ser mudar o jeito que a sociedade vive, e não como a sociedade pensa. Tá? Resumo. Não há como rolar uma grande transformação social sem que haja uma grande transformação no trabalho. Essa é a crítica que eu concordo muito, apesar de ser uma pessoa de esquerda liberal, não sou marxista, eu concordo muito com os marxistas nesse aspecto, né? O pessoal da esquerda liberal tende a focar muito nas transformações identitárias, né? De questões raciais, questões de gênero, e esquecem das questões do trabalho. Passam pano, né? Acham que tudo que tem que mudar é questão racial, questão de gênero, e acha normal você... deixa que tenha ali uma mulher negra como diretora de uma multinacional, tá lindo. Mesmo que essa mulher negra esteja lá explorando trabalhadores. O que é isso? Isso não é mudança. Não há como rolar uma grande transformação social sem que haja uma grande transformação no trabalho. Não adianta reformarmos leis, os costumes ou a cultura de uma sociedade. Uma transformação social verdadeira só é possível se revolucionarmos a forma como as pessoas trabalham e produzem. Ok? Mas o que está de errado no trabalho para o Marx? Né? O que tem de errado? Né? Eu fiquei fazendo essa provocação da Beyoncé aí o tempo todo, né? Eu sei que isso é uma coisa aí que especialmente é uma coisa que está muito na política dos jovens, né? Na maneira como a jovem esquerda tem agido ultimamente. Tem pautado algumas questões ultimamente. Não estou desmerecendo não, tá, gente? Desculpa se eu ofendi alguém falando isso.
É mais uma provocação para se pensar, tá? Não estou criticando. Muito menos menosprezando a importância que é as questões raciais e de gênero. Inclusive, nosso próximo assunto vai ser questão racial, que é importantíssimo. Importantíssimo. Só fiz uma provocação para a gente pensar sobre isso, com o ponto de vista do Marx. Mas, o que está de errado nisso? Né? O que está de errado nessa relação de trabalho? O que está de errado na relação de trabalhador-empregado? O que tem de errado num patrão ganhar mais que seu empregado? Qual é o problema disso? Né? E daí vamos para a nossa segunda questão. Deixa eu só ver se alguém colocou alguma coisa aqui. Nossa segunda questão. Descreva as duas classes sociais que formam sociedades capitalistas e explique por que, segundo Marx, a relação entre elas é, em essência, injusta. Vamos lá. Vamos entender por que, para o Marx, mudar o trabalho é tão importante, é o mais importante. E por que, para o Marx, o trabalho é, em essência, injusto? Por que, para o Marx, quando a escravidão acaba, a gente só troca uma injustiça pela outra? As classes sociais. Vamos pegar aqui esse meme. Temos aqui o Pateta e o Pluto. Os dois são cachorros, mas um age como se fosse o dono do outro. Bem, nas sociedades capitalistas, né, já vimos aí o que é capitalismo, existem duas classes sociais. Só duas. Tem mais nada. Tem coisas intermediárias. Mas, no fundo, são essas duas que importam. Quando o bicho pega, o que houver de meio termo vai se associar ou a uma ou a outra. Tá? Por exemplo, eu não sou nenhum nem outra. Eu não sou nem burguês nem proletariado. Né? Eu sou um funcionário público. Mas na hora que o bicho pega, eu me associo a um ou outro. Né? Dependendo do que for me afetar. Né? Se for me prejudicar, né? O que for me prejudicar, o que for me beneficiar, eu vou me aliar ou à burguesia ou ao proletariado. Quem é a burguesia? Quem é o proletariado? Resumindo, gente, burguesia, olha, vamos lá, burguesia não é rico. Não se resume a ser rico. É lógico que a classe burguesa é rica. A classe burguesa como um todo é rica. Em geral, os burgueses são ricos. Mas ser burguês não significa ser rico. E o conceito de burguês não se reduz a ser uma pessoa rica. Assim como ser trabalhador não se reduz a ser uma pessoa pobre. Embora, em geral, os trabalhadores sejam pobres. E, em geral, a desigualdade econômica entre essas duas classes sociais é o principal fator. Mas o que define esses dois não é ser rico e ser pobre. Tá? Então, o que define? Olha, a burguesia é formada pelos donos dos meios de produção. O que é o meio de produção? Meio de produção é tudo aquilo que gera trabalho e dinheiro. Então, se você tem uma fazenda, se você tem um supermercado, se você tem uma montadora de automóveis, se você tem um restaurante, uma lanchonete, você tem uma propriedade que gera trabalho e que gera lucro. E não é qualquer um que tem, né? Não é qualquer um que tem. Não é assim, basta querer você ter uma fazenda, basta você sonhar e correr atrás de ter uma fazenda. Toma vergonha na sua cara, não basta sonhar, não. Tá? Não basta sonhar pra você ter uma fazenda, não. É uma coisa rara. Rara. Poucas pessoas têm. Então, beleza. Poucas pessoas têm, por alguns motivos, herança, sorte, casamento, batalha, às vezes, dependendo do caso, tem acesso ao meio de produção, que é uma propriedade que gera trabalho e lucro. Quem tem isso, quem tem uma propriedade dessa, é o que a gente chama de burguês, ou patrão, né? E quem não tem? E quem nunca na vida vai conseguir comprar uma fazenda? E quem nunca na vida vai conseguir comprar um mercado? Quem nunca na vida vai conseguir comprar uma lanchonete? Vai fazer o quê? Vai trabalhar para quem tem uma coisa dessas, né? Vai trabalhar. Se você não tem uma fazenda, você vai trabalhar numa fazenda. Se você não tem um mercado, você vai trabalhar no mercado. Se você não tem uma lanchonete, você vai trabalhar na lanchonete. E assim em diante.
né? Então, o proletariado é quem está lá trabalhando nessa propriedade que é de alguém. E essa pessoa está gerando lucro para o dono dessa propriedade. Se essa pessoa não estivesse ali trabalhando ali, essa propriedade por si só não gera lucro sozinha. Essa propriedade, para gerar lucro, precisa de uma força de trabalho. A força de trabalho que gera lucro nessa propriedade a gente chama de proletariado ou de trabalhadores, simplesmente. Né? Então, só registrar essa imagem aqui. Burguesia são os donos, né, os patrões, e proletariado são os empregados. Tem todo patrão é rico, podre de rico? Não, tem lanchonete que é a porcaria, né? Tem lanchonete que é uma coisa simples. Porcaria não, desculpa. É uma coisa simples, né? Nem todo burguês é rico. Tem lanchonete que é simples, que a pessoa lucra, assim, tem um lucro de classe média, o suficiente para ela ter uma vida simples. Mas ela é burguesa mesmo assim, por quê? Porque ela ganha a vida em cima do trabalho de alguém. Tem alguém lá fritando ovo para ela. Ai, mas ela faz tudo sozinha. Então ela não é burguesa, ela é autônoma. Se ela faz tudo sozinha, ela é autônoma. Ela é microempreendedora, autônoma. Agora, se ela tem uma criatura que varre o chão para ela, ela é burguesa. Ela ganha a vida com alguém gerando lucro para ela. E ela define o quanto que essa pessoa vai ganhar. Assim como nem todo trabalhador é pobre, tá? Você pode ter ali numa empresa, sei lá, Google, você pode ter um engenheiro de software, por exemplo, que ganha muito dinheiro. $100 mil por mês. Ele é um profissional raro, raríssimo. E ele ganha tudo isso porque ele é raro. Porque se ele não ganha, se a Google não pagar 100 mil para ele, a Oracle paga. Né? E daí, como ele é um profissional raro no mercado, quem tiver ele vai lucrar mais. Já que o trabalho dele gera muito dinheiro. E se o trabalho dele gera muito dinheiro, esse 100 mil é um peido. Ele ganha 100 mil, mas o dinheiro que ele gera lá dentro é muito mais. É muito mais do que 100 mil. Muito mais. O trabalho dele é um trabalho muito especializado. Muito raro. Que gera muito dinheiro. Que tem um altíssimo valor agregado. Por isso que ele ganha tanto dinheiro. Mas ainda assim, o trabalho dele, o salário dele, vale menos do que o trabalho dele realmente vale. Para ele ganhar 100 mil trabalhando no Google, certamente o Google não tem prejuízo com isso. Certamente na hora que vai fechar a folha de pagamento, o RH do Google não pensa, putz, 100 mil com esse cara, meu Deus, a gente tá tendo puta prejuízo. Lógico que não. Eles devem olhar e falar assim, falar, nossa, caramba, que vantagem, a gente tá pagando $100 mil para um cara que gera 15, 20 milhões para a empresa. O trabalho dele vale muito mais do que ele gera. Aliás, desculpa. O trabalho dele vale muito mais do que ele ganha como salário. Isso qualquer trabalhador. Qualquer trabalhador recebe menos do que realmente vale. Se não, é despedido. Simples assim. É a lógica básica do capitalismo. Se o trabalhador, o salário dele começa a não compensar mais o que ele gera de trabalho, não faz sentido ele estar mais na empresa. Ele é demitido. Se você está trabalhando, saiba que o seu trabalho rende para a sua empresa muito mais do que você recebe como salário. Por exemplo, Neymar. Neymar é a celebridade mais rica do Brasil. Né? Saiu aí recentemente as celebridades mais ricas do mundo. E o nome brasileiro mais alto. Não, então, porque isso pouco importa. Porque isso não é uma questão pessoal. Porque as pessoas não fazem as coisas pensando na vida delas especificamente. Né? Eu penso assim, agora, eu nasci no Mato Grosso do Sul
Então, eu só vou me importar com as pessoas do Mato Grosso do Sul. O que tem a ver? Ele era... o fato dele se preocupar com os trabalhadores, porque ele via a realidade dos trabalhadores, ele era um filósofo. E o fato de ser filósofo fazia com que ele enxergasse essa realidade. E ele não foi sustentado pela esposa, ele foi sustentado por amigos. Né? Por amigos que eram... inclusive, o principal foi o Engels, né? Que era de uma família de empresários, né? Que, inclusive, por ser de uma família de empresários, via que aquilo que o Marx falava fazia todo sentido, porque a família dele perpetuava toda essa realidade. E ele viveu disso. Agora, esse questionamento é um questionamento que realmente não tem lógica, porque não existe nenhuma obrigação de um ser humano necessariamente criar empatia apenas por seus semelhantes. Nenhuma. Tipo, zero. Tipo, 0,00000. Não tem. Você pode, em absoluto, ter empatia e se importar com pessoas diferentes de você. E outra coisa, o fato de ele não ter feito nada na vida dele, não ter tido um trabalho assim, fixo, não faz com que ele deixe de ser da classe trabalhadora. Não faz. Porque nessa divisão trabalhadores e burguesia, ele não estava na burguesia. Não estava. Né? Ele não tinha uma empresa, ele não vivia dos lucros gerados pelo trabalho de outra pessoa, ele não explorava o trabalho de outra pessoa, e nas grandes decisões políticas, o que favorecia a burguesia, vamos supor, reforma da Previdência. O que é a reforma da Previdência? Uma mudança que a gente teve ano passado. Os trabalhadores precisam trabalhar mais tempo para poder se aposentar. Né? Você tem que passar mais tempo trabalhando para você poder se aposentar. Quem que ganha com isso? Os trabalhadores ou a burguesia? Em geral. Quem que ganha com isso? Em geral. Quem que ganha com isso em geral? Certo. Agora vamos pensar no Marx. Né? Você disse aí que ele nunca trabalhou. Vamos supor que lá em Londres, onde ele morreu, e passou uma parte da vida, apesar de ter nascido na Alemanha, existisse BPC, que é esse benefício que existe no Brasil, em que, mesmo que você nunca tenha trabalhado, quando você chega na terceira idade, você ganha um salário mínimo. Né? Você ganha um salário mínimo de aposentadoria. Então, por exemplo, uma dona de casa, né, que nunca trabalhou fora, quando ela chega numa idade avançada, ela pode pedir o BPC e ganhar um salário mínimo para se sustentar aí na idade avançada. Vamos supor que isso existisse lá naquela época. Provavelmente não existia, né? Naquela época não existia direito nenhum, não existia nem férias naquela época, não existia nada. As pessoas trabalhavam 18 horas por dia, não existia férias, não existia licença maternidade, criança trabalhava, os direitos trabalhistas eram absolutamente precários naquela época. Absolutamente precários. E daí, vamos supor que existisse BPC. E o Marx iria ganhar um BPC, né? E daí vem com uma reforma trabalhista e fala, olha, agora o BPC, que antes você ganhava com 60 anos, agora você vai ganhar com 70. E daí ele ia ganhar o BPC com 60 anos, ia ganhar um salário mínimo com 60 anos, e daí agora ele tem que esperar chegar aos 70 anos para ganhar salário mínimo. Que ele vai sair ganhando ou perdendo com a reforma da Previdência? Ele sairia ganhando ou perdendo com a reforma da Previdência? Se fizesse uma reforma da Previdência lá em Londres, naquela época, ele sairia ganhando ou perdendo? O Marx, pessoalmente. Lógico que perdendo. Ué, ele vai perder um salário mínimo por ano por 10 anos? Lógico que perdendo. Então, assim, igual eu falei no começo. Existem duas classes sociais. Mesmo que você não se encaixe especificamente em nenhuma delas, de uma maneira clássica, como eu também não encaixo, eu não sou empregado de ninguém e também não sou patrão de ninguém. Eu também não encaixo em nenhuma delas classicamente. Ainda assim, num contexto como a reforma da Previdência, reforma trabalhista, ou qualquer uma dessas disputas de trabalhador-empregado, eu posso me beneficiar ou posso sair perdendo. No caso dele, não fazia sentido lutar pela burguesia. Menor sentido. Nenhum. Além dessa questão, né? Você não precisa ser
de um grupo para você lutar por ele. E fora que, assim, para o Marx, essa questão do trabalho não é uma questão identitária também. Né? O trabalhador não é uma identidade, como ser negro, como ser gay, como ser nordestino. Essa questão do trabalhador empregado é uma questão de justiça, que envolve a sociedade como um todo, através da sociedade como um todo. Como um todo. Para você ter uma sociedade justa de verdade, você tem que mudar essa relação. Necessariamente. Foi o que a gente viu no começo. Só se muda a maneira como as pessoas pensam, só se muda a noção de justiça das pessoas, se as relações de trabalho mudam. Então não era uma questão de mudar interesses pontuais dos trabalhadores que não tinham nada a ver com ele. Era uma questão de mudar o pensamento da sociedade, aliás, o pensamento não, mudar o dia a dia da sociedade, o modo de viver das pessoas, mudar o jeito de ser das pessoas, para produzir uma sociedade mais justa para todo mundo. Então, acho que das críticas que a gente pode fazer ao Marx, pode fazer várias, essa acho que é, assim, das piores. Desculpa falar dessa forma, tá? Eu sei que você tá colocando alguma dúvida séria, e eu tô respondendo de uma maneira séria também. Eu acho que essa das 10 dúvidas que tem é das piores, porque ela não tem, assim, não é um argumento com tutano, né? Não tem, não é uma argumentação com corpo, né? Nada impede o Marx de fazer essa crítica. A vida pessoal dele não impede. Aliás, a vida pessoal dele não é impedimento da crítica dele, de forma alguma. E outra coisa, a vida intelectual, até o século XIX, é muito diferente do que é hoje. Quase todo pensador, quase todo filósofo desse período vivia dessa forma. Você acha que o Weber e o Durkheim trabalhavam numa fábrica, gente? Pelo amor de Deus. Quase todo grande filósofo, quase todo grande pensador dependia dos outros. Em geral, os grandes filósofos eram de famílias ricas. Ou eram patrocinados por famílias ricas. Adam Smith, eu falei isso para vocês na aula passada, Adam Smith também vivia dos outros. Adam Smith também vivia dos outros. Os ricos de escoceses, assim como Engels, que era um rico escocês, sustentavam Marx, tinha ricos escoceses que sustentavam o Adam Smith também. E aí? Agora, só voltando a essa questão. Neymar, é burguês ou é proletário? Agora, gente, vamos pra gente ir. Por que você acha que ele é burguês, Gabriel? Por que é burguês? Neymar é patrão de quem? Ele ganha. Ele não tem pessoas que trabalham para ele? Ou ele trabalha? Ele trabalha para um time que tem funcionários do time, né? Ele tem massagista, treinador, né? Mas são pessoas que trabalham lá para o... Acho que Paris Saint-Germain, que ele tá hoje em dia, ou já mudou de time? Não, ainda é Paris Saint-Germain. Pois é. Ele é um funcionário do time, né? Ele é funcionário de um time, ele tem uma equipe, realmente, tá certo? Ele tem uma equipe, né? Mas essa equipe também é do time, não é dele. Massagista, treinador, médico, são do time também. E ele tem um patrão, né? O Sheik, lá, o dono do time, é muito mais rico que ele. É muito mais rico que ele. Tanto que paga o salário de todos os jogadores do time, né? E do massagista, e do técnico. E assim, o Sheik, provavelmente, o salário que ele paga para o Neymar, assim, a mesada do filho dele é mais alta. Porém, vamos pensar num outro contexto de disputa de interesses entre trabalhadores e empregados. Vamos pensar assim, taxação das grandes fortunas. Vamos pensar que a gente vai passar um projeto de lei em que a gente cobre mais imposto dos ricos, tire mais imposto dos ricos, para, por exemplo, melhorar os hospitais.
os pobres, para os trabalhadores. Vocês acham que Neymar ia estar do lado dos patrões ou dos empregados nessa história? Dos patrões ou dos trabalhadores? Dos burgueses ou do proletariado? Dos patrões. Dos patrões, é claro. Pois é. Então, assim, isso é meio relativo, né? O Neymar ele é trabalhador, gente. O Neymar, ele é proletário, né? Ele tem patrão. Só que, assim, ele é rico pra caralho, ele é bilionário, né? Então, nem sempre os interesses dele vão expressar os interesses da classe dele. Assim como, não precisa chegar no Neymar, não. Assim como qualquer classe médiazinha aí que consegue comprar qualquer classe médiazinha aí que consegue comprar um Jeep e acha que é rico, também, né, fica aí, reforma da Previdência, né, achando que tá se beneficiando, né? É o famoso pobre de direita, né? Não que necessariamente você precise ser de esquerda para você ser a favor da justiça, tá? Não estou falando isso, não. Estou usando uma expressão... Deixa eu fechar aqui. Nossa, agora não cobra lá fora também. Uma expressão meme, né? Um memezinho aí. Eu acredito que tem como você ser de direita e ser contra certas injustiças sociais. E lutar por uma sociedade melhor. Mas a gente vê pessoas que são da classe proletária lutando por coisas que melhorem a vida dos seus patrões, na verdade, né? E a gente já vai ver por que isso acontece. O Marx também tem uma explicação do porquê que isso acontece. Mas, enfim, para o Marx, o mundo se divide entre essas duas classes. É lógico que tem pessoas que estão meio aqui e lá, como ele mesmo, né? O Natan até apontou. O Marx, ele não era nenhum nem outro, ele não era um trabalhador de fábrica. Também não era um patrão. Eu também não sou. O Neymar também não é. Tem pessoas que estão ali no meio termo. Mas, quando o bicho pega, a gente vai para um lado ou a gente vai para o outro. Quando tem uma eleição, a gente escolhe um presidente que representa mais um lado ou a gente escolhe um presidente que representa mais o outro. Né? De um jeito ou de outro, o mundo se divide entre esses dois, na visão do Marx. Agora, por que para o Marx a relação entre esses dois é algo injusto? Por que para o Marx você tem um patrão e esse patrão pagar um salário para o seu empregado, por que isso para o Marx é injusto? Oxe, o cara está indo trabalhar porque ele quer. Está ganhando um salário. Se ele não gostar de salário, ele fala, não quero. Não vou trabalhar aqui. Vou procurar alguém que me pague melhor. Então, por que para o Marx é injusto? Por que a burguesia e o proletariado têm interesses conflitantes? Qual é o problema de alguém ser patrão e a outra pessoa ser empregado? Por que para o Marx, ser patrão, ter uma relação entre patrão e empregado, necessariamente significa exploração? Daí a gente entra aqui num conceito dos mais importantes do Marx, que é a mais-valia. O que isso significa? A burguesia, como classe, né? Classe burguesa, embora tenha burgueses que não são ricos, né? Dona de uma banquinha de revista, de uma cantina de escola, uma lanchonetezinha ali, né? Da esquina, não é uma pessoa rica. Mas, em geral, a classe burguesa como um todo é rica. Por quê? Em geral, porque paga um salário injusto aos trabalhadores. Os trabalhadores produzem riqueza, mas recebem uma fração dela, porque só é o suficiente, mas recebem uma fração dela que só é o suficiente para sobreviver. Eu acho que cheguei a comentar com vocês, aliás, acho não, certeza que eu cheguei a comentar com vocês, que o fim da escravidão, a luta pelo fim da escravidão, teve um papel muito importante dos brancos, né? De pessoas que antes patrocinavam a própria escravidão.
E não foi por uma questão estritamente de justiça social. Uma questão assim de, os negros têm alma, vamos lutar por um mundo melhor. Foi porque foi se construindo um pensamento de que a escravidão era um mau negócio e de que você ter uma classe de trabalhadores assalariados na sociedade, você teria uma sociedade ali mais produtiva, né, que é o que o Adam Smith coloca, que não é bom você ter uma sociedade em que você só tenha a riqueza concentrada, por exemplo, como era no Brasil colônia, né, concentrada só nas capitanias hereditárias, só nos senhores de engenho. É importante que toda a sociedade tenha condições de produzir, não só os senhores de engenho, não só um ou outro milionário, mas que toda a sociedade tenha uma renda, tenha um poder econômico para produzir. E que assim você é bom para os grandes empresários, porque assim, se você tem um empregado que recebe um salário, você produz Coca-Cola e esse empregado vai beber Coca-Cola. E ele, não é porque ele trabalha na fábrica de Coca-Cola que ele vai beber Coca-Cola de graça, né? Ele vai receber o salário, vai no mercado e vai comprar Coca-Cola. Com o salário que ele ganhou fazendo Coca-Cola. Né? Então, assim, o dinheiro circula. Né? E esse dinheiro que o patrão paga para o empresário, para o trabalhador, lógico, se não for um trabalhador raro, né, um trabalhador disputado, como é um engenheiro de software no Google, se for um trabalhador substituível, um trabalhador que você encontra facilmente no mercado, aquele trabalhador assim que se demore na empresa, sabe, um trabalhador que não tem nenhuma característica especial, não tem nenhuma competência humana de destaque, como carisma, como, sei lá, algum tipo de característica de inteligência emocional, né? Carisma, facilidade de comunicação, organização, essas coisas muito do comportamento humano, né? Não tem nenhum destaque nisso. Não tem nenhum talento, não tem nenhum conhecimento técnico que seja procurado, essa pessoa é substituível. Né? Se você é uma pessoa que faz o que qualquer um faz, botar açaí num pote, atender uma chamada de telefone, dirigir um carro, você é uma pessoa substituível. Ninguém vai fazer um esforço homérico para te botar na empresa. Ninguém. Ninguém. Qualquer coisa que você fizer, o chefe sacode uma árvore, cai 30 igual a você, plenamente capaz de fazer o mesmo serviço que você. Então, assim, vou até aproveitar e fazer uma pausa aqui e pesar a lombra de vocês. Pesar a lombra de vocês um pouco. Ó, estamos entrando aí no momento, né, de uma nova revolução industrial, né, com o advento aí de algumas tecnologias, como 5G, já se fala em 6G, né? A China lançou agora um satélite usando 6G já. Impressora 3D, fortalecimento aí de todas as formas de inteligência artificial. Então, serviços como esses, mais braçais, eles não só são facilmente substituíveis por outros humanos, como eles vão se tornar mais ainda facilmente substituíveis por máquinas, né? Então, assim, a expectativa é que a Uber, o projeto dela é juntar dinheiro agora, não necessariamente para lucrar agora, né? Ela não tem uma margem de lucro. A ideia da Uber é juntar dinheiro agora para investir na automação, né? Na inteligência artificial, para conseguir colocar, assim que possível, um sistema de Uber dirigido por inteligência artificial, sem motorista humano, daí sim ela vai lucrar. Né? Ela está fazendo capital, ela está levantando capital com esses motoristas humanos e levantando a necessidade do serviço, né? Fazendo com que a sociedade precise desse serviço. Talvez se ela já chegasse com os carros de inteligência artificial, as pessoas já iriam ficar com mais rejeição, né? Que a Uber não lucra, né? Ela não tem margem de lucro. A ideia é mais juntar capital para conseguir automatizar todo o serviço e daqui a um tempo
Isso ainda vai enfrentar uma nova batalha jurídica, né? Até isso ser aceito, algumas leis vão impedir, não vão aceitar, mas em algum momento vai entrar. Não vai ter mais opção formar e virar Uber. Porque quem vai dirigir os Ubers? Os robôs. O Google Maps vai dirigir Uber. Quem vai dirigir Uber vai ser o Google Maps. E um carro da Tesla. Né? Então, essas profissões como dirigir Uber, cobrador de ônibus, atendente de McDonald's, caixa de supermercado, recepcionista de consultório médico, isso tudo está com dias contados. Com dias contados. Isso tudo é muito fácil de se automatizar, né? E já são profissões que são facilmente substituíveis. Porque são profissões que... por que se paga o mínimo, né? Por que se paga um salário mínimo? Que é o mínimo que se pode pagar. Justamente porque você consegue qualquer pessoa para trabalhar nisso. Qualquer uma. Qualquer um faz o que essas pessoas fazem. É lógico que um ali ou outro pode ter um destaque numa questão e a empresa querer que aquela pessoa fique, valorizar aquela pessoa e tal, etc. Mas, de largada, a princípio, qualquer pessoa faz esse tipo de serviço. Por isso que eles ganham pouco, tão pouco, né? Então, assim, para sobreviver no mercado de trabalho que vem para frente e ter uma vida confortável, e, assim, imigração também não vai ser uma opção, porque esse tipo de evolução vai acontecer inicialmente nos países ricos. Né? Então, esse sonho de imigrar para trabalhar no Starbucks nos Estados Unidos, você vai chegar lá e quem vai estar no Starbucks? Vai ser um robô. Né? No Brasil, a gente já tem primeiro estabelecimento 100% robotizado, fica em Caxias do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. É uma loja de cookies, vende cookies. Não tem um ser humano na loja. Você entra lá, tudo que você faz é robô. Você escolhe o que você quer, passa cartão, Pix, aproxima, QR Code, tira seu cookie e vai comer, não tem contato com um ser humano. Não sei se a limpeza depois é feita com robô, mas se quem faz os cookies são robôs, acho que boa parte é robotizada, né? Alguma parte ou outra deve ser humano. Mas o atendimento é 100% robotizado. Você entra na loja e você não tem contato com seres humanos. Né? E como eu falei, quando eu morei na América do Norte, os McDonald's já eram robotizados, né? Tinha pessoas atendendo, mas boa parte... Ah, não, falei isso na aula do primeiro ano. No McDonald's do Canadá, dos Estados Unidos, Canadá menos, nos Estados Unidos mais. Isso no início dos anos 2010, né? 2012, 2013. Aqui no Brasil já tem isso também, né? Mas lá já tinha antes. Já era muito prevalente. Você chegava e você ia pedir alguma coisa, você não pedia para um caixa. Você ia no totem, né? Você não tinha contato com o ser humano. E caixa do supermercado também, né? Você passava suas compras, você mesmo lá, tchuc, no código de barra, pagava com cartão, ia embora, você não tinha contato com o ser humano. Isso daí são experimentos, né, que estavam sendo feitos ali para se tornar algo predominante. Então, assim, se você quer ser um profissional valorizado, no sentido salarial da coisa, que alguém vai pagar para você bem, as pessoas só vão pagar bem para você se você for uma pessoa rara. Né? E se você tiver algum tipo de talento, seja emocional, seja uma habilidade, um conhecimento técnico. Agora, se o que você sabe fazer é botar açaí num pote, cobrar, passar código de barra, um produto em código de barra, saiba que você vai ser uma pessoa substituível, porque é isso que todo mundo sabe fazer. Então, qualquer coisa você vai ser facilmente demitido, vão te demitir com facilidade, porque achar alguém que faz a mesma coisa que você é muito fácil. E achar pessoas que fazem a mesma coisa que você, que aceitam um salário baixo, aceitam um salário ruim, é muito fácil. Porque tem muita gente desesperada para trabalhar mesmo por um salário ruim. E outra coisa, você não vai conseguir progressão na carreira, você não vai conseguir subir de salário. Né? É lógico, pode ter promoção, né? Daí essa promoção vai acontecer se você mostrar talento, né? Mas não tem como você conseguir um aumento de salário, um aumento de carreira e tudo mais, se você é uma pessoa facilmente substituível. Porque não tem por que um patrão te pagar mais se ele pode colocar alguém
que aceita menos que você. Não tem. Essa é a lógica da mais-valia. O que é a mais-valia para o Marx? Quem trabalha com shopping, já trabalhou em shopping, consegue ter uma noção até mais clara disso. Porque sabe exatamente quanto é que gera de lucro para a empresa, né? Tem a coisa das metas lá. Você tem lá a meta de vender 60 mil reais numa semana. Você vendeu lá, você sabe que você vendeu 60 mil reais. Numa semana. Desses 60 mil reais que você vendeu com seu talento, né, de vendedor, com sua inteligência emocional, com seu carisma, com sua habilidade de saber falar, de saber convencer, né? Tudo isso foi essencial. Se não tivesse isso, se não tivesse seu talento, não geraria esse lucro. Tanto é que você está ali por causa disso. Seu patrão sabe disso. Seu patrão sabe que se você não tivesse ali naquela loja, aquela loja não conseguiria aquela margem de lucro que ela tem. Não conseguiria. E seu patrão sabe disso. Daí você conseguiu, naquela semana, gerar 60 mil para aquela loja. Levantou 60 mil para aquela loja. Massa. Você vai receber 60 mil? Não, né? Pô, seria sacanagem também. Você não pode ficar com tudo, né? Tem o estoque, tem as contas, beleza. Você vai receber, assim, metade, descontando os custos operacionais? Não. 10%? Não. Você vai receber, assim, o salário mínimo, né? O salário básico para sobrevivência, pagar aluguel, pagar comida. Você tem um poder de compra que é bom para o patrão, porque esse poder de compra é bom para a classe dos patrões, né? É bom para a burguesia, porque esse poder de compra faz com que você consuma e seu poder de consumo é o que faz com que eles lucrem. Tanto é que essas noções de auxílio emergencial, Bolsa Família, isso tudo ganhou no Brasil um ar de comunismo, mas isso não é comunismo, isso é Mises defendia essas políticas públicas. Um dos maiores pensadores do liberalismo econômico. Defendia esse tipo de política, porque isso injeta numa classe que dificilmente consegue elevar seu poder econômico sozinha, ejeta poder econômico deles muito rapidamente, eles conseguem fazer com que o dinheiro circule, né, e que esse dinheiro, como Adam Smith pregava, não fique concentrado em apenas uma casta da sociedade, mas que torne toda a sociedade produtiva. E, enfim, é bom para o trabalhador que você ganhe, é bom para o patrão que você ganhe esses 2 mil contos, mas é só 2 mil contos. E você gerou 60 em uma semana. 120 por mês, 120 em 2 semanas, 240 por mês. 240 mil reais por mês. Tá? Você gerou ali 240 mil reais por mês, mais ou menos. E ganha ali 2 mil e pouco, mais uma comissão, né? Vou botar assim, no mês massa, ganhou ali, nossa, uau, 4 mil reais. Gerou muito mais que isso. Muito mais que isso. E fora que, assim, a tendência, né, é que a questão do salário, mesmo que você gere, no caso da venda tem a questão da comissão, que é proporcional. Mas, sei lá, um outro trabalho. Se você vende Subway, se você faz um sanduíche no Subway, mesmo que você esteja lá no mês, fazendo sanduíche, fez 1 bilhão de sanduíches. Você vai ganhar 900 reais no final do mês. Não importa o quanto de lucro que você gerou lá. Taca de cebola e picles, cebola e picles e molho, gerando dinheiro com a sua habilidade de fazer sanduíche. Você vai ganhar apenas uma fração disso. E por que para o Marx isso é tão absurdo? Para a gente isso é muito natural, né? É muito natural. E é isso que é o problema para o Marx. Isso ser natural para a gente. É isso que é aí que está o absurdo para o Marx. E é por isso que a gente tem que mudar, não o nosso jeito de pensar para mudar a realidade. A gente tem que mudar logo a realidade mesmo. Revolucionar isso logo. Porque a gente acabou naturalizando isso. A gente acha que isso é normal. A gente acha que a vida é assim mesmo. A gente acha que isso é natural. Você trabalhar, se virar do avesso para deixar um patrão bilionário. Bilionário. Eu não tô falando de deixar, meu patrão vive melhor que eu. Ele tem um carro melhor que eu. Não seja invejoso. Não tem inveja do seu patrão. Pô, seu patrão tem um bueiro de ouro. Ele põe um treinamento com ouro maciço, cara. Ele tem um jatinho. É uma diferença monstruosa. E olha só, não é só uma questão assim de vida íntima, pessoal. Ai, a vida do meu patrão é melhor do que a minha. Não. O fato de ele ter muito dinheiro
fato da burguesia ter muito dinheiro faz com que ela consiga controlar o mundo. Você tem muito dinheiro, isso daí eu não preciso ensinar para vocês, não. Isso daí é uma coisa que a gente consegue ver na vida. Quem tem muito dinheiro, manda em tudo. E eu não tô falando... É porque a gente não tem noção, a gente não conhece gente rica. Você pode ter um tio que ganha 20 mil reais por mês. Seu tio que ganha 20 mil reais por mês não é rico, não. Ele não é rico, ele é classe média. Isso é classe média alta, isso não é rico. Isso não é rico, 20 mil reais. Ah, meu tio é um pajeiro. Isso é classe média alta. É porque a gente não tem noção do que é uma pessoa rica. Não tem, a gente não convive com pessoa rica. Rico é milionário. Milionário. E são pessoas que, por serem tão ricas, elas compram a vida. Elas compram o mundo. Tem pessoas que são mais ricas que países inteiros. E conseguem simplesmente decidir o destino desses países. Dominar esses países. E sacanear com a vida de pessoas do país inteiro. Né? Por exemplo, na Bolívia, você teve privatização da água. Né? E tornar a água cara para uma população que é pobre. Vai tornar alguém que é rico, mais rico ainda, fazendo com que a população que é pobre não tenha acesso à água. Ou tenha acesso à água, só que mais caro. Né? Tipo, é uma coisa assim de psicopata isso. Né? E isso só é possível porque você tem essa desigualdade muito tremenda. Não é uma desigualdade assim, eu ganho 1.000, ele ganha 10 mil. Não é isso, isso não é. E esse tipo de desigualdade, isso até no socialismo. Esse tipo de desigualdade, assim, mínima, existe até no socialismo. No socialismo você pode ter uma pessoa que ganha mais do que a outra. Até porque isso varia de estilo de vida também. Uma pessoa que sei lá, é muito consumista, a outra tem muito filho, a outra não gasta com nada, né? Vai ter diferença. Agora, não tô falando de diferença desse nível, tô falando de diferença de um não conseguir comer e o outro achar muito engraçado pegar um carro, botar num foguete, mandar pro espaço e gastar dinheiro com isso porque ele achou engraçado fazer isso. Sendo que com esse dinheiro, ele poderia mudar a vida de milhões de pessoas. Se com esse dinheiro fosse mais bem distribuído pela sociedade, milhões de pessoas não estariam sofrimentos muito sofridos mesmo. E uma pessoa vai e manda um carro para o espaço. Aconteceu, o Elon Musk, retardado, fez isso. Mandou um carro para o espaço porque ele achou engraçado. Ele quis postar isso no Twitter. Ele falou, kkkk, mandei um carro para o espaço. Sabe, tipo, é esse nível da diferença. E para o Marx isso é muito, muito, muito triste, né? Porque além dessas diferenças todas, tem o seguinte, o trabalho, ele é a relação humana que define o que é o ser humano, né? A gente, através do trabalho, a gente modifica, né? Você pega uma lata, pega um alumínio bruto da natureza, transforma numa lata, né? Você cria uma coisa nova, né? Você consegue criar uma coisa nova. E a partir do momento que passa a surgir a relação patrão-empregado, aqueles sapateiros da Idade Média, que criavam seu próprio sapato, que imprimiam seu talento naquele sapato, que faziam o seu sapato do começo ao final, né? Uma coisa essencialmente humana ali, e recebiam pelo seu trabalho aquilo que eles produziam, de fato, quando essa lógica se quebra e você passa a ter a lógica de uma oficina de sapateiros com o dono daquela oficina e um monte de gente fazendo sapato ali, e um corta o couro, o outro cola, o outro pinta, o outro põe dentro da caixa, o outro empacota a caixa, e ninguém ali sabe fazer um sapato, acontece a tal da alienação do trabalho. Você tira do trabalhador a própria noção do trabalho. Numa fábrica de sapato, ninguém sabe fazer um sapato. Do começo até o final, ninguém sabe. Cada um só faz um pedacinho. Até porque isso é muito importante para o burguês, porque daí, assim, esses trabalhadores se tornam facilmente substituíveis. Antes, você precisava de alguém que soubesse fazer um sapato. Você precisava desse talento. E daí, esse cara que sabia fazer o sapato, chegava e falava, olha, quer saber, você está me pagando muito pouco. Eu vou fazer sapato para outra pessoa. Tchau. Ou você me paga melhor ou eu vou embora. Hoje em dia, são pouquíssimos trabalhadores que podem fazer isso, viu? É o engenheiro do software do Google que consegue fazer isso. Agora, numa fábrica de sapato, em que um corta o couro, o outro costura, o outro cola, se você chegar lá, o trabalhador chegar e falar, quero um aumento de salário. O patrão vai rir da cara dele, vai falar, meu filho, eu sacudo uma árvore e arranjo 20 que aceitariam trabalhar por metade do que vocês ganham para costurar e colar couro que vocês fazem. Se manquem. Se manquem. Vocês são substituíveis. A primeira coisa que o capitalismo faz com o trabalhador é torná-lo substituível. Né? Essa é a grande desgraça do capitalismo do Marx.
E daí o trabalhador ele perde seu poder político. Ele não consegue mais reivindicar do patrão direito. Ele não consegue reivindicar do patrão um trabalho mais justo, um salário mais justo, uma condição de trabalho mais justa. E se cria essa desigualdade, que na relação micro é essa. O patrão recebendo um salário muito maior, salário não, ninguém é salário, ele lucra. Recebendo um lucro muito maior e deixando seu trabalhador, mesmo gerando muito com o seu trabalho, recebendo só um cocôzinho. E no social como um todo, você tem uma classe que domina o mundo. A grande massa a gente fala dos políticos, né? O político isso, político aquilo, como se os políticos nascessem políticos. Né? Como se o político fosse orc. Sabe o Senhor dos Anéis? Tem os orcs, uma raça perversa. Né? Os políticos não são orcs que nascem numa caverna escura e a gente precisa destruir essa raça malvada. Os políticos se tornam políticos. E quem são os políticos? Quem são a maioria dos políticos? A maioria das pessoas... Eu até passei um exercício que tinha isso, né? A maioria dos políticos, desde a Revolução Francesa, desde a Revolução Gloriosa, desde a Revolução Americana, são empresários. Riquíssimos. E quando não são eles os políticos, eles são os que patrocinam os políticos. Eles dão dinheiro para os políticos se candidatarem. E os políticos vão chegar lá, né? O velho da van vai lá e patrocina o Bolsonaro, por exemplo. Né? Ou o José Alencar vai lá e patrocina a candidatura do Lula. Para quê? Porque pelos belos olhos... Não, porque se espera que, chegando no poder, esse político vai fazer algo em benefício da sua classe. Lógico. Lógico. Política é uma relação de troca de interesse, sempre. Né? Então você passa a ter uma classe que domina o mundo. E com uma relação muito desigual, porque o trabalhador ele perde a capacidade de lutar, de reivindicar mais direitos, de reivindicar mais justiça, né? Vamos aqui dar continuidade para as últimas questões, então. A questão 2 era descrever as duas classes sociais, né, que são essas, burguesia e proletariado, e explicar por que para o Marx essa relação é, em essência, injusta. É injusta, então, em essência, né, porque a mais-valia, né, porque os trabalhadores produzem riqueza, recebem só uma fração delas, e a mais-valia, então, é essa diferença entre quanto o trabalho da pessoa vale e o quanto ela paga, né? Daí eu botei aqui 2 quadrinhos que mostram essa situação. Se você não entendeu esse direito, dá uma olhada nesses quadrinhos que explica isso melhor, tá? O que é essa tal de mais-valia. Mas é basicamente isso. O que você trabalha, o fruto do seu trabalho, vale muito mais do que o seu salário. Então, é basicamente como se o seu patrão te roubasse, né? Porque o seu trabalho vale mais do que o que você ganha. Só que como ele é o patrão, ele é o dono aqui do meio de produção, ele é dono da fábrica, ele é o dono da fazenda, ele define o seu salário. E ele tem o direito de te pagar menos do que o seu trabalho vale. E a gente considera isso normal. A gente acha que isso é normal. Na nossa cultura, isso é normal. Para o Marx, isso é a maior injustiça que existe. Para o Marx, isso é a fonte de todas as injustiças. É pelo fato de a gente naturalizar isso que a gente naturaliza outras injustiças. Porque essa é a injustiça primordial. Afinal, a gente come um arroz que está sujo de trabalho injusto. A gente veste uma roupa que está suja de trabalho injusto. A gente escuta uma música que está suja de trabalho injusto. Ou seja, os patrões sempre ficam com a maior parte do valor do trabalho de seus empregados. Essa é a fonte de seus lucros. Isso se chama mais-valia. O trabalho assalariado não é justo. Acabar com a escravidão e a servidão, impor o salário, não significou o fim da exploração do trabalho alheio. Qualquer trabalho assalariado, por mais alto que seja, mesmo o engenheiro de software do Google ganha $100 mil por mês, é um trabalho explorado. O Neymar está sendo explorado. O trabalho do Neymar vale mais do que ele ganha. Ele ganha pouco. O Neymar ganha pouco. O que ele gera de lucro para o Sheik é mais do que ele ganha. Justiça para o Neymar. O patrão só consegue lucrar se ele paga um salário que vale muito menos do que o real valor do seu trabalho.
O patrão só consegue lucrar se ele paga um salário que vale muito menos do que o real valor do trabalho do seu empregado. O Sheik tá pagando lá bilhões pro Neymar, mas está lucrando mais do que ele paga pro Neymar. Daí, beleza. Pular aqui esse trecho aqui, rapidinho. Agora, por que que a gente aceita isso? Por que que a gente vê o nosso patrão lá noronhando, sendo ricaço, muito bem de vida, às custas do nosso suor, às custas do nosso sofrimento, do nosso cansaço, das nossas olheiras, do nosso estresse, da gente produzindo, como é que fala? Ai, meu Deus. Radicais livres do nosso cansaço, e a gente não faz nada. Porque aceitamos e até defendemos o capitalismo. Mesmo que nessa relação a gente esteja do lado mais fraco da corda. O Marx vai dizer que essa é uma questão de ideologia e alienação. Engraçado como o jogo virou, né? Hoje em dia, a direita usa muito a palavra ideologia para dizer que a esquerda deturpa a realidade. Mas, originalmente, a palavra ideologia era para dizer o contrário. Né? O Marx dizia que a direita, né, os empresários, é que deturpam a realidade. Gente, a burguesia, ela não é dona só de fábrica, de loja de roupa, de McDonald's. A burguesia é dona da TV, do cinema, da publicidade, da indústria musical, das redes sociais, das grandes marcas. E, como eu falei, são eles os principais responsáveis pela política. São eles que são a maioria dos políticos, são os empresários, a maioria dos políticos são empresários. E quando não, são eles que colocam os empresários no poder. Ou são eles que colocam os políticos no poder. São eles que têm dinheiro para patrocinar a política. Ou seja, tudo que forma as opiniões e ajuda a mudar comportamentos, né? É o que o Gramsci, que é o outro filósofo, outro pensador marxista, chama de aparelhos ideológicos, né? A burguesia é capaz de dominar o conjunto de ideias predominantes da sociedade, né? Ou seja, impõe a sua ideologia. O que seria a ideologia burguesa, então? Seriam comportamentos que estimulam a gente a defender o capitalismo, né? E a manter o capitalismo funcionando. Né? Então, são ideias e comportamentos que estimulam a gente a ser consumista, né? A entrar ali no AliExpress, no Wish, e sair comprando tudo que vem pela frente, né? A ser meritocrático, acreditar nessa ideia de que enfim, só se dá mal na vida quem não trabalha mesmo, então não tem que ajudar pobre, não tem que ajudar necessitado. Acreditar que é bom, que se a pessoa é rica porque ela trabalhou, e que se a pessoa é pobre porque ela não trabalhou, e achar que a injustiça que o capitalismo engendra é natural. Que se uma pessoa, se o Elon Musk é rico do jeito que ele é, não é porque ele herdou uma mina de esmeralda na África do Sul, que veio da época da apartheid, quando os ingleses invadiram a África do Sul e tomaram essas minas através da guerra com o povo Zulu. E através da guerra com o povo Zulu, o Elon Musk teve uma mina de esmeralda, de diamante, aliás, e conseguiu erguer o império dele com essas minas de esmeralda. Vou dizer que o Elon Musk trabalhou. E por isso hoje ele pode mandar carro para o espaço e privatizar a água da Bolívia. Né? A gente naturaliza essas coisas. Isso tudo está muito na cultura, né? Se você ouve música pop americana, é muito engraçado como a música pop americana manda a gente trabalhar, né? A gente está lá na boate dançando, daí tá ouvindo a Ariana falando work, mandando trabalhar, né? Work from Home, da Pussycat Dolls, não Fifth Harmony, Work Beat, da Britney Spears. Essas músicas dessa de pop, tudo manda a gente trabalhar, isso é uma coisa muito de trabalho, que a vida é trabalhar, e é isso aí, está no mundo é para trabalhar. A gente nasceu para trabalhar, gerar mais valia para o patrão. Se você não trabalhar, você não vai ser feliz. É o recado, é esse. Né? E a gente leva isso, aceita, com naturalidade. E fica injuriado quando as pessoas questionam, né? Vai pensar, não, isso é vagabundo. É vagabundo. Questionando isso. Questionar um empresário como Elon Musk, o cara tá lá cheirando cocaína pelo rabo, né? Cometendo as maiores atrocidades do mundo, e ganha a reputação de empresário de respeito.
herdou uma mina de diamante, a reputação de empresário de respeito, como se o mundo fosse assim, né? Como se todo mundo que é rico tivesse suado desde a infância, Não estou dizendo que as pessoas ricas não trabalham, não, tá? Não estou dizendo que ser empresário é uma coisa fácil, não estou dizendo nada disso. Só estou dizendo que também não é o oposto disso, assim, no sentido de que para ser rico basta trabalhar e quem não trabalha não é rico. Aliás, quem não trabalha quem não é rico é porque não trabalha. Se fosse assim, quem acorda 4 da manhã para catar latinha e para de catar latinha quando anoitece, essa pessoa era para ser milionária, né? Quer alguém que se cansa mais que essa? Quer alguém que dá mais duro que essa? Enfim, estimula na gente esses comportamentos, né? A burguesia ela tem esse poder de estimular na gente um sentimento de achar que a gente é rico também, né? De achar que se a gente tem uma vida melhorzinha, ainda mais no Brasil, que é um país tão desigual, né? Que a gente vê que a gente, mesmo sendo pobre, facilmente encontra alguém muito mais pobre que a gente, né? Com muita facilidade a gente encontra alguém muito mais pobre que a gente tende a achar que a gente tem uma vida melhor por razões apenas pessoais, né? Que não tem nada a ver a história da sociedade, não tem nada a ver a estrutura social, a história do Brasil, não tem nada a ver com isso, que é apenas pessoal. E isso é muito estimulado pelo quê? Pela música, pela imprensa, pela mídia, pela TV, pela política, né? E tenta estimular essas ideias na gente. Né? Da mesma forma que se diz muito, assim, da parte da direita, que a esquerda tenta fazer lavagem cerebral, né? Implantar uma ideologia, o Marx dizia a mesma coisa, né? Os empresários tentam, a burguesia tenta fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. E tenta fazer com que elas naturalizem tudo isso. Que elas achem tudo isso normal. Que elas achem que o mundo é assim mesmo. O mundo é assim. É desse jeito. E daí, como faz, né? Como faz? Quando vai acabar isso? Se o próprio povo que sofre com isso, aceita esse sofrimento e acha normal, acha justo, acha correto, acha que não tem que fazer nada, acha que o rico é rico porque ele mereceu ser rico, quando que vai acabar, então? Quando que isso vai acabar? Bem, gente, o Marx tinha uma visão bastante profética sobre o fim do capitalismo. Na visão do Marx, que daí é a última questão aqui, tá? É a B da número 3. Na visão do Marx, o capitalismo ele está fadado a acabar. Para o Marx, o capitalismo vai acabar. Não é que, precisa acabar. Não, ele vai acabar. Quando? Não sei. Ninguém sabe. Pode ser amanhã, depois de amanhã, daqui a 1000 anos, não se sabe. Mas na visão do Marx, o capitalismo cava a sua própria cova. Como? Através das próprias injustiças que ele cria. Ele cria tanta injustiça, tanta injustiça, tanta injustiça, que por mais que ele tente esconder essas injustiças com a ideologia burguesa, né, com a alienação, tentando alienar as pessoas, tentando fazer com que as pessoas fiquem escutando Work Beach na boate e esqueça que elas são exploradas e aceitem o mundo como ele por mais que o capitalismo tente se disfarçar, né, por mais que os empresários façam de tudo, por exemplo, a gente nem vai dar tempo de ver esse aspecto mais no final desse material, vocês vão encontrar aqui. Oi, mano. Poxa, mano. Vocês vão encontrar aqui como que os modos de trabalhar foram mudando ao longo do tempo, né? Aqui mais para o final. A gente não vai chegar a estudar isso, mas tem aqui. Taylorismo, que não tem nada a ver com a Taylor Swift, tá? Mas enfim, chama Taylorismo, que é você justamente separar, né? Antes a pessoa fazer o sapato inteiro. Daí você separa, põe ela para fazer uma só para cortar, outra só para pintar, outra só para costurar, e daí a pessoa não sabe mais fazer sapato. Se ela não sabe fazer sapato, ela não tem talento, se ela não tem talento, ela não pode me indicar um salário melhor. Ele tem o Fordismo, que é você botar a máquina ali, e daí você faz com que ela produza mais no mesmo tempo, sem aumentar o salário. Tem o Toyotismo, que é você torná-la mais substituível ainda, enfraquecer, diminuir o número de trabalhadores, diminuindo o número de trabalhadores, você também faz com que a organização dos trabalhadores seja menor articulada, e você também cria uma competição maior entre trabalhadores. Né? Em vez de você ter um trabalhador se juntando,
para pressionar o patrão, você põe os trabalhadores para competir entre si, né? Para bater em meta, para um ficar perseguindo o outro, né? Ficar delirando, esse aqui, não gosta de você, né? Tenta botar um trabalhador para tentar, né? Em vez de tenta criar desunião entre eles, né? Enfim, tem todas essas formas aí que a burguesia tentou ao longo do tempo de desorganizar os trabalhadores, de enfraquecer o movimento dos trabalhadores. E também de alienar as pessoas, de fazer com que as pessoas não percebam que você trabalhar, gerar muito dinheiro com o seu trabalho e não receber muito dinheiro com o seu trabalho é injusto. Se você gera muito dinheiro com o seu trabalho, você tem que receber muito dinheiro. Que o seu patrão, beleza, ele tem risco, ele tem a propriedade, etc. Mas que não é justo que, por causa disso, ele fique com 99% da riqueza que você gerou. Não é justo. Isso gera um mundo desigual. Isso gera um mundo ruim de viver para a maioria. E a burguesia está o tempo todo tentando abafar isso, né? Tentando fazer com que as pessoas não percebam isso, para as pessoas não se revoltem com isso e não tentem mudar isso. Mas, na visão do Marx, uma hora isso vai se tornar indisfarçável. Também, no momento, na época que o Marx vivia, né, não existiam os direitos trabalhistas que existem hoje também, né? O socialismo pode até não ter triunfado, mas os direitos trabalhistas triunfaram. Né? Então, a gente tem férias no mundo inteiro, praticamente, né? Tem países que não têm férias ainda. Estados Unidos, por exemplo, não tem férias. Assim, como direito mundial, nacional, né? Você tem férias no contrato de trabalho, em geral de uma semana. Né? Nunca que você vai para os Estados Unidos trabalhar no Walmart e ganhar um mês de férias igual no Brasil. Nunca! Nunca! Mas não é um direito garantido por lei. É uma tradição, né? Um costume se dar férias e isso é definido no contrato de trabalho. Não tem uma lei que obriga o patrão a dar férias. Enfim, embora a burguesia tente disfarçar, né? Essa injustiça, uma hora ela vai ficar assim. Não vai ter como disfarçar. Uma hora eles não vão conseguir mais disfarçar. A injustiça vai ser tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que espontaneamente, as pessoas vão falar: não, chega. Não dá. O que é isso? Não aceito. Não aceito. Não aceito. E daí se criaria os germes de uma revolução. Né? E daí você atingiria o objetivo que o Marx tinha lá desde o começo. Qual que é o objetivo? Como é que o Marx acha que o mundo se tornaria justo? Essa relação de trabalho tem que acabar. Não dá, na visão do Marx, para ter patrão empregado. Não dá. Não dá. É isso que tem que acabar. Então, o que vai acontecer na visão do Marx? Né? Para isso, para o Marx é inevitável. Isso vai acontecer. A relação patrão-empregado vai se tornar tão injusta, tão injusta, tão injusta, tão injusta, que vai saturar. E daí os trabalhadores, que são a maioria, vão falar: cansei. E vão organizar uma revolução, que aconteceu em alguns lugares do mundo, para conseguir deixar de ser empregado, deixar de ser trabalhador, né? Que seria a revolução socialista. O que é uma revolução socialista? Uma revolução socialista é uma evolução em que você acaba com a relação patrão-empregado. Uma fábrica deixa de ser de uma pessoa, de um patrão, e passa a ser das pessoas que trabalham nessa fábrica. Essa fábrica passa a funcionar no regime de cooperativa. Todo mundo que trabalha lá divide os lucros que essa fábrica gera. Né? O socialismo seria uma etapa para chegar até aí, na verdade. Né? Socialismo, você em geral, como que aconteceu o socialismo na história? Você dá um golpe de Estado, né? Você faz uma revolução, na verdade, armada, tem que ser uma guerra, tem que ser uma coisa violenta. Não dá para você fazer isso com uma democracia. Até porque, por exemplo, no Brasil, o socialismo ele é inconstitucional, né? Tá lá na Constituição que a propriedade privada é um direito, então não dá para você passar uma lei estatizando tudo ou tornando tudo cooperativo. Não dá. Você teria que organizar as pessoas, e fora que não aceitariam isso, né? Seria impossível a burguesia aceitar isso. A burguesia é muito poderosa. Ela não vai aceitar dividir o que ela tem pacificamente. Não vai. A burguesia não vai falar assim: ai, tá bom, cansei de ser rica e poderosa por milhares de anos, cansei. Vou dividir meu poder com vocês. Não vai. Não vai. Tem que ser a força. Tem que ser a força. E daí,
tem que ser uma revolução violenta, tem que envolver uma guerra civil, as pessoas têm que pegar em armas, tem que rolar uma guerra civil. Se essa guerra civil for vitoriosa, você derruba do poder um governo que apoia a burguesia, instala no poder um governo que apoia os trabalhadores, que vai fazer o quê? Inicialmente vai tomar da burguesia tudo que é da burguesia. Tudo. Vai tirar. Vai falar assim, ó, perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Ah, que lindo essa fábrica aqui. Não é mais sua. Que lindo essa fazenda aqui, ó. Tchau, diz tchau pra ela, ó. Tchau, fazenda. Tchau, não é mais sua. Em Cuba, até os carrinhos de pipoca, quando chegam lá, em uns barquinhos, né? Cuba foi fantástico, foram só uns barquinhos. Eles perderam, assim... Foi pouca gente, né, que chegou lá para fazer a revolução, eles ganharam fácil, mesmo estando do lado dos Estados Unidos, assim, né, para chegar de Miami para Cuba quase nadando. Quando Fidel Castro e Che Guevara chegam em Cuba e iniciam a guerra da Revolução Cubana e derrubam o governo de Fulgêncio Batista, eles estatizam até os carrinhos de pipoca. Tudo isso eles tiram dos seus donos, passa a ser do governo. E daí o que acontece? Todo mundo vira funcionário público. Todo mundo vira funcionário público. Ninguém mais tem um patrão que lucra explorando o seu trabalho. Né? Que você vai lá e gera 100 mil para o patrão e recebe 1 de volta. Você passa a ter empresas sem fins lucrativos. Você não tem mais uma pessoa que fica rica com aquilo. No socialismo, você pode ter um colar de pérola, você pode ter um submarino, você pode viajar para Nova York quantas vezes você quiser no ano. O que você não pode é ter um empregado. Você não pode explorar o trabalho de alguém. Você não pode ter um empregado, fazer essa pessoa trabalhar e pagar uma miserinha para essa pessoa, sendo que essa pessoa gera um monte de dinheiro para você. É isso que é proibido no socialismo. E daí, beleza. Em geral, isso tem que acontecer por um tempo, né? A ideia é que seja temporário. O governo administra isso por um tempo. Até porque é o seguinte, um país socialista não pode ser democrático. Não pode ser democrático. Não faz sentido. Imagina, Cuba fez uma revolução. Daí eles resolvem ter a brilhante ideia de fazer uma eleição. O que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer é Estados Unidos, Reino Unido, França, os países capitalistas, patrocinarem um candidato para ganhar as eleições e reverter tudo que aconteceu lá dentro. Né? Você tem o mundo todo contra você. Então você tem que se fechar. E daí, quando isso se espalhar pelo mundo inteiro, daí sim você passaria para a nova etapa, que é o comunismo. O que é o comunismo? O comunismo nunca aconteceu. Tá? Nunca aconteceu o comunismo. E não existe país comunista. Não existe país comunista. Não existe... Vou dar palminha de novo. Não existe país comunista. Comunismo é algo necessariamente internacional. O que é o comunismo? Comunismo é quando você tem todo mundo aderindo ao socialismo, e daí, se você tem todo mundo aderindo ao socialismo, não faz sentido você ter mais governo. Porque o governo, no socialismo, ele serve só para proteger aquela sociedade de uma reversão capitalista. Né? De uma contra-revolução que traga o capitalismo de volta. Daí, o que acontece? O governo cai, você deixa de ter governo, e a sociedade passa a funcionar de forma cooperativa, através de cooperativas, de forma anarquista. Então, as empresas, elas deixam de ser do governo e passam a funcionar de forma cooperativa. Então, você tem lá uma fábrica de sapato, de quem vai ser a fábrica? Dos trabalhadores, eles vão gerir, e o lucro vai ser dividido entre eles. Né? Então, na visão do Marx, o capitalismo, ele vai acabar sua própria cova, ele cava sua própria cova, ele cria desigualdades insustentáveis, essas desigualdades, uma hora, elas vão se tornar indisfarçáveis, as pessoas não vão sustentar mais essas desigualdades daqui a um tempo. E isso vai fazer com que elas espontaneamente, mesmo que não tenha aí um movimento político, não vai ser culpa do Marx isso, na visão dele, né? Espontaneamente as pessoas, elas não vão aguentar o capitalismo mais, uma hora. Elas não vão aguentar mais. E daí elas vão acabar lutando por outro sistema. E na visão dele, esse sistema vai ser o socialismo por um tempo, que é o Estado administrar a economia, o Estado tomado pelos trabalhadores, né? Os trabalhadores
fazem uma revolução e tomam o Estado através de uma guerra civil. E daí os trabalhadores usam a estrutura do Estado, usam o exército do Estado, usam a justiça do Estado, usam toda a estrutura do Estado, dominam todas as empresas, tiram dos seus patrões as empresas, né? Vai lá na Magazine Luiza e fala, ô Luiza Trajano, tchau, acabou para você, parabéns, você foi a mulher mais rica do Brasil durante anos, não é mais, kkkk. Vai lá no Velho da Van, vou derrubar todas as estátuas da liberdade, porque não é mais sua essa loja, acabou para você, Velho da Van, tchau, você não é mais o dono da... Você vai trabalhar lá dentro, você vai ser caixa, vai ajudar a estocar, né? Não vou te matar. Vou te matar. Se você resistir, né? Se você pegar, de repente, ele deve ter, né? Uma espingarda em casa lá. Se ele resistir, ele vai morrer. É uma guerra. É uma guerra. Agora, ele vai perder. Com certeza ele vai perder. Né? Vai ficar lá, vai trabalhar, dá de boa, estocando, limpando, né? Põe para varrer o chão, não sei. Mas ele não vai ser mais o dono daquela loja. Né? Aquela loja vai ser de quem? Vai ser pública. Vai ser de todo mundo. A ideia aí é que não exista mais milionário nem miserável, que não exista mais patrão nem empregado. Vai existir pobre e rico? Vai. Vai. Porque isso depende de outros fatores. Tá? Nem todas as profissões vão ser iguais. Essa história de que no socialismo todo mundo ganha a mesma coisa é mentira. Tá? Existe sim diferença salarial dentro do socialismo. Existe gente que ganha mais, sim, até porque tem gente que tem uma carga horária maior, tem gente que é mais produtiva, tem gente que tem menos filho, tem gente que gasta menos, tem gente que acumula mais de uma carga de trabalho. Então, você tem gente que é mais rica no socialismo. Tem gente que é mais pobre no socialismo. O que você não tem no socialismo é gente que é milionária, e o que você não tem no socialismo é gente que é miserável. Né? Ou pelo menos não deveria ter, né? Tipo, é o objetivo. E você não tem a exploração de uma classe que é dona de empresas, de fazendas, de negócios, explorando as pessoas que trabalham nessas empresas, fazendo com que elas gerem muito dinheiro para o trabalho delas, mas devolvam para essas pessoas só o suficiente para elas sobreviverem, que elas basicamente usam esse dinheiro para quê? Para comprar comida, pagar aluguel, e acaba que esse dinheiro volta para os patrões. Né? Então, eles basicamente não gastam nada com esses empregados. Não gastam praticamente nada com eles. De uma forma de eu ter um retorno. Né? Indireto, mas tem. Então, é esse o ideal marxista, tá? É isso que o Marx via como futuro do mundo. Ele nem via isso como algo... como algo que seria massa se acontecesse. Tipo, tomara que isso aconteça. Dizia, não, vai acontecer isso. Se prepara, né? Se prepara uma roupa para esse dia, porque um dia vai acontecer, vai tocar uma corneta no céu e vai começar a revolução, e daí, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não vai ter mais empresário, não vai ter mais empresa privada. Você pode ter seu videogame, tá? Ninguém vai pegar seu videogame, ninguém vai pegar lá o sua coleção de Funko, seus DVDs, sei lá, seu iPhone, ninguém vai pegar isso. Ninguém vai pegar isso, ninguém quer saber disso. O problema é, você não pode lucrar com a exploração do trabalho alheio. A questão é essa. Lógico que Marx vivia numa época muito diferente da nossa, né? Ele viu um capitalismo muito diferente do que a gente vê hoje. Essa própria luta dele fez com que o capitalismo se domesticasse muito, né? A luta socialista, por mais que o socialismo tenha falhado miseravelmente na história, fez com que os países capitalistas, fez com que o capitalismo se domesticasse, né? Fez com que o capitalismo se tornasse mais suave, né? Embora a gente está tendo um revertério, de certa forma, né? O mundo tem se tornado mais desigual nos últimos anos. Nesse contexto de pandemia, então, é surreal, né? Que os bilionários ficaram mais ricos durante a pandemia. Isso é muito surreal que tem acontecido, mas aconteceu. Os bilionários ficaram mais ricos durante plena pandemia. Mas a gente passou a ter alguns direitos, né? Que não existiam na época do Marx, férias, licença maternidade, segurança no trabalho, segurança básica, né? Você não morrer trabalhando, literalmente, com a troço caindo na sua cabeça, né? Esse tipo de coisa. A luta socialista ajudou a mudar, né? E essa é a principal crítica ao capitalismo. Não é a única, tá? Não é a única crítica ao capitalismo. Nem todo mundo que critica o capitalismo concorda com Marx.
Por exemplo, tem os anarquistas, né, que não concordam com a Revolução Socialista, não acham que deve existir ditadura socialista, não concordam com os regimes, com as ditaduras socialistas, né? Você tem a social-democracia, né, que são pessoas que também são menos radicais, né, acham que a gente pode mudar o mundo sem passar por essa etapa violenta de guerra civil e tal. Porque para o Marx, a violência é inevitável. Não existe negociar, papear, trocar ideia com a burguesia, isso não existe. Então, nem todo mundo de esquerda é marxista, tá? Mas o Marx, ele é uma figura muito emblemática, né? Muito emblemática, muito importante. E é importante conhecer o pensamento dele, porque ele, querendo ou não, hoje, ele ainda é muito seguido, mesmo que não ao pé da letra. Né? A gente podia, assim, nenhum partido político defende Revolução Socialista. Nenhum. Seria até proibido, né? Porque se você está na política, você está na política para concorrer na política pela via eleitoral. Né? E o Marx não falava, ele não estava pensando em eleição, estava pensando em guerra. Né? Agora, além dessa parte assim, mais literal, vem os ideais, né? Vem a crítica, né? Especialmente a forma como ele enxerga o capitalismo, essa questão da mais-valia, a questão da ideologia, a questão de como o capitalismo torna o trabalhador alienado, torna o trabalhador substituível, explora o trabalhador, como que a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado não representou necessariamente um fim de desigualdade social. Todas essas críticas são muito atuais, né? E independentemente da gente concordar ou não com elas, é importante que a gente as conheça para a gente poder fazer um debate sério, né? Porque a vida não se reduz a memes. Tá, gente? Memes são muito divertidos, mas até para entender os memes, a gente precisa entender o conteúdo deles, né? Rapidão, gente, desculpa. É porque eu tava com o chat lá em cima, eu não tinha visto que tinha mandado coisa nova. Cuba consegue sustentar? Por exemplo, eu ouvi boatos dizer que Cuba já não tem mais nada. Acho que então é socialista, vou esperar esse dia. Olha, Cuba passa por um problema chamado embargo econômico, né? Cuba vive ali do lado dos Estados Unidos, além do México e Canadá e das Bahamas, que fica um pouco mais perto ainda que Cuba, dos Estados Unidos. Cuba é o país mais perto dos Estados Unidos, né? E toda a região é muito dependente dos Estados Unidos. Então, assim, é um país, é uma ilha tropical, então, naturalmente, já não consegue produzir muita coisa. E sofre esse embargo. Então, assim, é difícil a gente fazer uma crítica sincera, honesta ao socialismo, porque o socialismo é muito boicotado. Né? Existe uma tentativa de destruir o socialismo, sempre existiu. Né? Porque, senão, ele se espalha, e se ele se espalha, fudeu. Né? Então, é difícil responsabilizar o socialismo sozinho, considerando o boicote monstruoso que é feito. Fora as características gerais de Cuba, né, que, embora, né, a gente tenha países aí como Singapura, que tem um território ainda menor que Cuba e é um país rico. E também é tropical, né, enfim, condições relativamente parecidas e também é rico. Mas o socialismo padece de um problema que é a questão da economia planificada. Eu vou tentar explicar isso muito rapidamente para vocês, apesar de ser um assunto complexo. O que é isso? No capitalismo, eu quero comprar, sei lá, arroz. E daí o arroz está caro, né? Porque está valendo mais a pena eu vender para fora, porque o dólar está alto. Daí as pessoas vão comprar arroz mesmo assim, porque é um bem essencial e as pessoas estão pagando caro. E daí eu tenho uma fazenda, dá para produzir arroz na minha fazenda, e eu percebo assim, arroz está vendendo bem, eu vou vender arroz também, né? E daí eu vou lá, fabrico arroz e ponho arroz no mercado também. E daí eu vou pensar assim, vou colocar um preço um pouquinho mais baixo, porque daí as pessoas vão comprar o meu arroz. E daí eu vou lucrar. E daí as pessoas vão lá e compram o meu arroz. Os outros, o arroz dos outros vai ficar parado na prateleira custando R$40. Azar dos outros. Se eles não conseguirem vender esse arroz, a empresa deles pode vir a falir. Agora, arroz no mercado não vai faltar. Né? A deles pode ficar sobrando na prateleira. Pode até ficar sobrando ali a deles. Né? E a empresa deles falir. Mas não vai falir todo o mercado de arroz no Brasil. Assim como
pode, durante um tempo, faltar, né? Agora, por exemplo, está faltando cerveja no mercado, né? Porque não tem disponibilidade de lata, está faltando lata no mercado, e daí está faltando cerveja. Está começando a entrar em falta. Só que daí, o que acontece? As empresas fabricam lata e começam a reforçar a fabricação de lata. Então, o capitalismo ele se autoajusta, porque ele tem vários fornecedores. Então, se um fornecedor dá mole e deixa sobrar, sorry. Se um fornecedor, se um produto entra em falta, logo vai aparecer algum fornecedor vendo essa falta, vendo uma oportunidade de lucro e entrando no mercado. Agora, no socialismo, você não tem vários fornecedores, você tem o Estado fornecendo todos os produtos e serviços. Todos. Ele não tem esse equilíbrio. A economia não tem esse ecossistema que se autorregula, digamos assim. Então, se o Estado cubano resolve lá botar muito arroz, e ele acaba não calculando direito o negócio, e deixa sobrar arroz, o que acontece? O Estado cubano inteiro vai ter um prejuízo. Não vai ser uma empresa de arroz. Se o mercado cubano calcula mal e coloca pouco arroz na prateleira, Cuba inteira vai ficar com arroz em falta. Não vai ter uma empresa que vai pensar, deixa eu vender arroz aqui para cobrir essa falta. E o país inteiro vai sofrer com essa falta de arroz. Então, a economia socialista ela tem uma fragilidade interna, natural. Né? Esse é um dos motivos, particularmente, de eu não ser socialista. Eu não sou socialista, apesar de ter parecido aqui. Em alguns momentos eu pareço socialista, né? Porque eu levo muito a sério Marx, eu respeito muito Marx, eu acho que Marx é um autor sério, né? Mas eu, particularmente, não. Eu acho que o diagnóstico que ele faz é correto, mas a solução não passou no teste da história. O sistema econômico socialista, além desse problema geopolítico, do socialismo ser extremamente boicotado e atacado, e por isso tender a não dar certo, além disso, você tem uma fragilidade interna da economia socialista, que é essa coisa da economia planificada. O capitalismo ele tem um ecossistema em que uma empresa ou outra pode falhar, mas ele se autorregula, igual à natureza. O socialismo não. Você tem um grande monopólio. Se esse monopólio não dá conta do recado, a sociedade inteira sucumbe. E ainda mais um país sendo atacado pelos outros, né, sofrendo boicote, sofrendo embargo econômico, daí, meu filho, aí é a receita para tragédia. Agora, Cuba tem uma qualidade de vida muito boa, né? Cuba tem um IDH, índice de desenvolvimento econômico, melhor do que o do Brasil. Em Cuba inteira, tem menos mendigos do que em uma esquina do setor comercial sul. Com certeza! Mas, daí você tem que avaliar o que você quer da vida, né? Eu, com os meus privilégios, prefiro viver num país desigual, mas que eu tenha alguns direitos que eu não teria em Cuba. Talvez se eu fosse um mendigo, eu preferia morar em Cuba. Né? É aí que entra a questão da classe. Nessa hora, eu me alio aos burgueses.